Então, né, de novo, bom dia, Café com Money. Hoje eu queria falar sobre um tema interessante, né, que é até meio recorrente, que é o comentário de todos, né? Eu já tentei de tudo e nunca ganhei na bolsa, né? O que acontece comigo? Bom, na verdade, é o que acontece com a grande maioria, né, das pessoas. Eu acho que, obviamente, quando a gente fala de média do mercado, tem uma grande parcela que vai ficar abaixo da performance da bolsa, né, natural para você compor a média. Mas quando a gente fala de ficar abaixo da média, você pode até estar ganhando dinheiro mesmo não performando tão bem quanto o mercado. O problema é que existe uma grande parcela de investidores que não conseguem alcançar um retorno positivo. E aqui eu deixando até de lado qualquer benchmark, né? Estou falando daquele momento em que você olha para trás e fala, poxa, mas eu não estou ganhando. Se eu somar aqui os ganhos e perdas, eu tenho mais perdas do que ganhos. E eu já tentei de tudo. O que acontece? Eu acho que o que acontece, muito provavelmente, está ligado à própria pergunta. Esse já tentei de tudo, talvez seja o problema. Assim, né? Um problema parcial, né? Tem um primeiro momento em que, de fato, nós precisamos tentar vários caminhos, né? Você está começando a investir em ações, você mal conhece o acesso ao home broker, está experimentando, você talvez a primeira compra que você fez foi baseado pura e simplesmente no conhecimento do nome da empresa, às vezes nem sabe exatamente o que é o negócio dela, então você faz a sua primeira operação. Daquele primeiro ponto até um determinado momento da sua jornada, tentar alguns caminhos é até recomendável. Será que a sua praia é análise técnica? Será que o seu foco é curtíssimo prazo? Será que você é um cara que vai tolerar as turbulências do longo prazo? Então, nessa primeira perna da sua jornada de investidor, tem que ser mesmo tentativa e erro. Você vai realmente tentar algumas coisas. Você vai fazer algumas experiências. Porém, né, o grande ponto é que isso não pode demorar muito tempo. Você não pode passar sua vida inteira experimentando caminhos. Você precisa usar esse tempo da maneira mais inteligente possível para que ele não seja longo, para que você rapidamente possa identificar quem é você como investidor, que tipo de caminho te interessa. E o interessa aqui, né, um ponto importante, não é só ganhar dinheiro, não é só ter boa performance, né, porque existem várias maneiras de você ter boa performance. Investindo na bolsa, ou investindo em geral, né? Eventualmente não vai ser nem a sua praia investir em ações. Existem vários caminhos. A diferença é que você precisa ter um caminho em que, além de você saber que ele te pode oferecer uma boa performance, você consegue trilhar aquele caminho. Se você está convicto que day trade dá resultado, né, eu tenho as minhas ressalvas, mas vamos supor que você está convicto. Porém, você não tem o tempo ou as habilidades para implementar o day trade, não vai servir. Né? Você conhece uma rota que você consegue chegar de São Paulo a Santos, você conhece a rota, você conhece a alternativa, porém você não tem os meios de fazer aquela rota. Então ela não serve para você. Né? Você precisa combinar essas duas dimensões. Quando eu falo isso, né, eu comento... Provavelmente alguns de vocês se identificaram com esse momento, mas eu comecei dessa maneira, né? Eu tive muitas experimentações até encontrar um caminho. Eu tive um momento que eu chamo de metralhadora giratória, e talvez o meu grande mérito tenha sido ter um bom controle do que eu fazia. É algo que não é comum, né? Confesso, né? Não é todo mundo que tem essa disciplina de registrar o que faz, de acompanhar a performance, rentabilidade, a nossa tendência, até porque a gente tem uma série de outras atividades, né? Se isso não for simples, a gente não consegue fazer esse acompanhamento. Mas, de uma maneira ou outra, por mais simples que seja, dá para se ter um controle. Ao fazer isso, eu consegui identificar, primeiro, né, que a performance não era boa. Então, durante bons anos, quando eu fiz um retrospecto e comparava, a rentabilidade que eu tinha
fazendo operações, experimentando de tudo que era possível, ela era basicamente medíocre, né? Ela igualava com a performance da renda fixa, ou seja, não precisava ter criado complexidade para mim, né? Porém, né, a vantagem que naquele momento, primeiro foi de acreditar na oportunidade, né? Então, se eu não acreditasse na oportunidade de investir em ações, ali eu teria desistido. Era muito mais fácil, muito mais cômodo. Eu tinha minha carreira profissional, né? Para que ficar queimando a cabeça, né? Então eu tinha essa combinação de enxergar a oportunidade com gostar daquilo, o que me fez dar uma nova chance, continuar na tentativa. E eu também tinha esse bom controle do que eu fazia. Então eu pude olhar para dentro das minhas próprias planilhas e identificar o que eu estava errando, né? Eu tinha separado a planilha em 2 grupos ali de investimentos, um em que eu passei a mexer menos e seguir alguns princípios que eu carrego até hoje, os fundamentos da minha estratégia, e um outro em que eu continuava experimentando. E nesse outro em que eu continuava experimentando, era onde estava a minha pior performance, era o que afundava a média da carteira. E aqui, olhando depois com mais calma, o demérito não era das estratégias que eu seguia de uma maneira definitiva, né? Não era que elas eram ruins necessariamente. Entravam naquele grupo de ou a estratégia não casava com o meu perfil de investidor, então eram tentativas esporádicas, eu dava um tiro, depois voltava, dava outro, voltava, ou então eu simplesmente não dava tempo para essas estratégias darem resultado e para eu aprender com elas, né? Então eu acho que esse é o primeiro aprendizado que a gente deveria ter, que é essa necessidade de darmos tempo, né? Então nós precisamos escolher, óbvio, durante um tempo você pode experimentar, depois de um tempo você tem que definir qual é o seu caminho. Ajuda também se você, porque claro, né, eu falo, vou experimentar durante quantos anos? 20 anos, vou perder 20 anos da minha jornada de investidor experimentando estratégias? Não, né? Se você perde 20 anos, para recuperar esse tempo perdido, caso você não tenha tido uma boa performance, é muito difícil, né? Talvez inviável, né? A não ser que entrem novos recursos. Você tem que limitar esse tempo, né? Dedica 2, 3 anos a fazer as experiências, né? Ganhe tempo olhando para outros investidores ou lendo sobre outros investidores. Muito do que eu incorporei não veio da minha cabeça, né? Não é que eu acordei um dia iluminado e falei, bacana, vou seguir esse caminho. Não, né? Conforme você vai errando e acertando, você vai lendo, vai incorporando novos insights, vai ajustando a sua estratégia, vai vendo o resultado acontecer, vai separando o que funciona do que não funciona, e ao final do dia você tem o seu caminho formatado. Então a primeira recomendação, né? Sim, dedica um tempo para experimentar, mas não torna esse tempo muito longo. E para não tornar esse tempo muito longo, né, ficar 20 anos experimentando no mercado, usa o conhecimento de outros. Leia livros, observe o que acontece, tenha um bom controle do que você faz. Até melhor do que ler a experiência do outro é poder ler a sua própria experiência, né? Nem sempre a gente consegue porque a gente não registra. E se você não registra, não tem alguma maneira de acompanhar, o que o teu cérebro vai fazer é uma leitura seletiva. Ele vai simplesmente descartar os momentos ruins, porque imagina se a gente só ficasse lembrando do que deu errado, né? Então não daria para caminhar, né? Ou seja, o seu cérebro acumulando só os fracassos e as tristezas, né? Não tem. De uma certa maneira ele dá uma filtrada, ele esconde o que é ruim, ele destaca o que é bom, e se você olhar na sua retrospectiva, a sua tendência é achar que teve mais bons resultados do que ruins. Essa memória seletiva te engana. Então, registra. Assim, esse tentar de tudo vai ter um limite, né? Você vai ter um limite no tempo, vai ter um limite em já conhecer um pouco de você mesmo, né? Observar sua própria maneira de investir, observar, ler, né? Conhecer sobre outros investidores, tudo isso faz com que o seu tempo, a sua curva de aprendizado seja
menor. É como eu falei, né? Eu não acordei de um dia para o outro e descobri os insights. Eu olhei a história de investidores que já tinham rodado 20, 30 anos e alguns insights que eles ofereciam eu acabei incorporando. Claro, testei, né? Alguns funcionaram para mim, outros não, mas com isso eu poupo 15, 20 anos de experiências. Alguém já testou para nós. Esse alguém que já testou para nós pode, através de livros, de observação, dar alguns insights que a gente incorpora. Então, nesse sentido, é sim super válido você acelerar essa curva. Agora, vem a outra parte da história. Vamos supor que você conseguiu, você identificou a estratégia que lhe convém, o caminho que você quer seguir. Você rodou 2, 3 anos, experimentou várias alternativas, incorporou coisas dessas alternativas, moldou e chegou lá na rota que você definiu. Você tem um caminho, você identificou o que casa com o seu perfil. Daí em diante, o grande problema passa a ser outro. Passa a ser você desenvolver disciplina e paciência. Porque ao longo do... Imagina, né? Vamos supor que você foi um cara que otimizou esse processo. Você conseguiu em 2, 3 anos, né? Para mim não foi o meu caso. Seria uma glória você conseguir em 2, 3 anos definir o seu perfil de investidor e o caminho que você vai seguir. Isso é pouco provável, mas vamos supor que você foi na curva, um cara fora da curva. Depois desses 2, 3 anos, você vai ter, a partir do momento que você definiu o seu caminho, você vai ter uma jornada que pode levar 40, 50 anos de execução contínua. Imagina a quantidade de momentos em que aquela estratégia que você escolheu pode não se mostrar mais adequada. Porque nada vai ser perfeito, né? Aquele caminho que você escolheu, ele vai ser bom 70% das vezes, 60%. Eu estava lendo sobre um investidor quant, né? O Homem que Decifrou o Mercado, um livro bacana, que conta a trajetória desse investidor, um matemático, e como que ele conseguiu bater o mercado. Ele consegue, né? Ele conseguiu tendo uma eficiência ligeiramente superior a 50% dos trades que ele realiza. Então, em, 45% das vezes, dá errado. Mas ele tem uma estratégia que permite ele conviver com esses erros e, no final das contas, os acertos pesarem mais do que os erros, ou favorecerem mais do que os erros, né? Nesse sentido, pensa nisso, ou seja, cruzou os 2, 3 anos em que você definiu o seu caminho, serão 40 ou 50 em que você vai ter que se manter fiel a ele. Lógico, né? Quando eu falo manter-se fiel, não significa que é imutável o que você escolheu. No momento em que eu decidi a estratégia que eu queria seguir, lá em, 2006, mais ou menos, em que para mim estava claro a rota, eu comecei a escrever o blog Moneymaker justamente para ter essa disciplina, né? Quando você, pelo menos para mim, compartilha o que você está fazendo, você cria um compromisso. Quando você compartilha o que você está fazendo, você também cria um compromisso não só em fazer, mas em buscar melhorar, né? Ter melhor performance. Então, nesse sentido, o que você definiu lá atrás, o que eu defini lá em 2006, não é exatamente o que eu faço hoje. O fundamento permanece o mesmo. Os princípios, os pilares, estão todos lá e seguem. Porém, ao longo desse tempo, né, de 2006 até aqui, e vai acontecer na sua jornada, seja o caminho que você escolher, você vai fazendo ajustes. Seja você melhorando como investidor, ganhando disciplina, ganhando paciência, ganhando novas habilidades matemáticas, sei lá, o que você, ao longo desse tempo, for incorporando o seu próprio perfil. Como a estratégia que você escolheu. Ela vai sendo burilada, né? Você melhora uma planilha, você ajusta uma fórmula, você encontra um indicador que vai te ajudar a encontrar um ponto de saída melhor, você revisita essas situações, né? E aqui um colega aquele perguntando, né, do momento de aportes, vou comentar um pouquinho sobre isso também, que acho que tem a ver com o que a gente está
tá falando, né, sobre como é que a gente faz, movimenta isso. Então, ao longo desses anos, dessa jornada, né, 40, 50 anos, em que a gente caminha, a gente vai melhorando. Então, não está escrito em pedra, né? Você vai ajustando e vai melhorando. O que você não abandona são os princípios que você escolheu, né, o que você definiu como base. E aqui, né, os bons momentos, né, os momentos ruins, né, como é que você faz? A pergunta do colega, né? A gente está com uma estratégia, a gente definiu um caminho, seja a minha estratégia ou qualquer outra, tá? Eu acho que isso é por princípio. E você enfrenta um momento ruim do mercado, um momento em que a performance não está tão boa. Como é que você faz? Bom, aquele cara que tem um fluxo constante de novos aportes, a resposta é simples, né? Bom, então eu vou, nos novos aportes, eu vou incorporando e a vida segue. Aquele que tem uma fonte constante de aportes, ele tem a tranquilidade para resistir mais tempo, né? Lógico, todo mundo sofre com perdas, né? Mesmo o cara que tem fontes de aportes, ele olha para trás e se questiona. Caramba, eu estou com uma posição aqui que eu perco 20%. Eu lembro acho que eu já comentei isso numa live. Tem uma recomendação nossa que quando eu comecei, acho que foi em janeiro, eu propus para os assinantes, que era a M. Dias Branco. E do momento que a gente entrou, ela chegou a cair, acho que no pior momento, 25%. Mas eu tinha duas coisas que me tranquilizavam em relação... E hoje ela está quase no positivo, já está no positivo para muitos assinantes, e ela ficou muito próxima, já está próxima de uma venda, inclusive, né, com ganho. Mas o que acontece, né, quando você cai até 25 e volta para o positivo? Primeiro, você tem que ter convicção naquele caminho que você escolheu, né? Então o tempo vai trazer o retorno para as posições. E uma outra questão é, você não vai estar certo sempre. Então sim, vão ter momentos em que, não foi o caso de M. Dias Branco, mas foi, por exemplo, se eu voltar lá atrás, 2 anos atrás, ou 3, com Visa. O que aconteceu com Visa? Em determinado momento, ela estava na nossa carteira, era uma empresa, quem está no mercado há mais tempo vai lembrar, pagava bem dividendos, era super rentável, estava dentro da nossa estratégia pelos critérios de seleção de portfólio. Ela tinha uma boa posição, uma posição sólida, mas em determinado momento ela veio perdendo seus fundamentos. Em determinado momento eu tomei a decisão de assumir uma perda que tinha até aquele momento e sair daquele ativo. Então veja só, 2 situações diferentes, né? Em momentos diferentes, empresas diferentes. Mas nos 2 casos eu volto para olhar o fundamento da minha estratégia. Para M. Dias Branco, quando o assinante me perguntou, poxa André, a faca está caindo, será que a gente vai continuar nela? Quando eu voltei a olhar para os fundamentos da empresa, ela me dava confiança de uma recuperação, que era um momento em que ela estava sofrendo por uma situação temporal, que era a questão dos commodities, de trigo, os custos estavam pressionados, o dólar também pressionou, ela estava repassando preços, estava no início do nosso processo inflacionário mais acentuado, e agora ela começa a repassar esses preços, né? Então dava para esperar. O caso de Cielo era diferente, e foi uma decisão acertada, porque apesar de ter realizado uma perda naquele momento, daquela nossa saída até agora, ela perdeu outros 50%. A gente saiu com uma perda um pouco menor do que isso. Então, veja que um dos pontos é você tem que estar muito fundamentado na sua estratégia, seja ela qual for, tá? E o outro é, você tem que estar protegido de você mesmo. Nos 2 casos, M. Dias Branco e Cielo, eu tinha exposições limitadas. Acho que eu recomendo 5% da carteira em cada ativo, não mais do que isso. Então, uma perda de Cielo, ela me impactou de forma bem pequena no total da carteira. A minha visão nunca é de um ativo específico, né? Eu nunca olho, claro, a gente escolhe boas empresas, a gente olha para cada empresa para escolher, mas no momento que eu trago, a minha visão passa a ser de carteira. Então, esse é um ponto importante, né? Agora, quando eu não tenho mais aportes para fazer, né, como é que eu faço para gerar caixa na carteira? Como é que eu mantenho a minha estratégia rodando?
Bom, o primeiro exemplo é claro, né? Você ter a paciência que eu comentei. Né? O M. Dias Branco é o exemplo que eu usei e que agora ela está entrando no positivo e provavelmente em breve vai ser uma venda. Quando eu fizer essa venda, ela gerou o caixa adicional. Então, eu não preciso contar só com novos aportes. Aliás, você não deveria contar só com novos aportes. Ao fazer a gestão da carteira, tem momentos em que você realiza a venda de um ativo, aquela venda vai gerar o caixa para você recomprar posições. A gestão ativa, né, aqui talvez eu esteja me avançando demais, né, trazendo um monte de temas similares. Né? O foco da nossa conversa é escolher um caminho e dar tempo a ele. Né? Esse é o ponto principal. Mas a pergunta, né, do colega foi inteligente porque tem momentos em que a situação nos desafia a manter essa resiliência no tempo. O exemplo que ele deu foi a falta de novos aportes. Como é que eu faço com isso? Minha resposta, além da questão da paciência de esperar os momentos adequados, é fazer a gestão ativa. Então, tem um momento que a gente vende posições e essas posições, às vezes até no prejuízo. Veja o que parece meio paradoxal. Mas, às vezes, a gente recomenda a venda de Cielo. Poderia ter sido de M. Dias Branco. Né? Na pergunta do assinante, eu poderia ter dito, olha, realmente, você tem razão, os fundamentos estão deteriorados, eu não vejo recuperação. Apesar dela ter entrado na carteira, perdeu os fundamentos, a gente vai realizar a perda. Não foi o caso, foi o caso em Cielo. Ao fazer isso, você gerou o caixa que você deixa reservado para poder fazer as novas entradas. Então, é essa a combinação que a gente tem que ir fazendo ao longo do tempo. Né? O primeiro desafio lá atrás, né, como eu comentei, foi o investidor que tentou de tudo e nunca acertou. Provavelmente o tentar de tudo foi o que foi o grande problema. Nenhum problema em tentar de tudo por um tempo. Mas o grande problema é você tentar de tudo a vida inteira. Aqui uma pergunta do Sandro, né, sobre stops armados. Né? Na verdade, assim, tem duas maneiras de responder essa pergunta sobre stops. Né? Eles são muito bons, eu acho que eles têm uma adequação perfeita para quem faz operações muito curtas e quem tem uma visão de mais curto prazo ou está operando com indicadores essencialmente técnicos, um grafista, né? Então, como é um price action, o indicador está na tela, né? Então, se você não colocar o seu stop, você literalmente corre o risco de quebrar, principalmente se for um investidor que está fazendo operações alavancadas. Aí o stop ele ganha relevância ainda maior. Na minha estratégia, isso significa que eu não tenho stops? Não. O meu stop é um pouco diferente, né? O meu stop não é travando o preço em relação ao preço de entrada. Eu olho meus stops como eu fiz com Cielo, né? Ou como eu fiz com Cogna recentemente, que aliás foi uma sugestão de entrada de recompra recente. Eu faço o stop em posições de 3 situações diferentes. Quando eu reviso a minha carteira, né, e as ações prioritárias, eu não trabalho com todo o universo da Bolsa. Ali são mais de 400 empresas, a gente perde o foco, não é efetivo. Então eu faço uma priorização, que é a minha seleção de portfólio, e reduzo as mais de 400 papéis, né, para algo como 40. Já é muito, né? Tem gente que acha que 40 não consegue acompanhar. Mas a maneira como eu trabalho, 40 eu consigo. Nesse momento pode surgir o primeiro stop, e é um stop mais lento, digamos assim. A empresa saiu da prioridade. Então, ela, naquele ano que eu vou entrar, ela não é mais minha prioridade, ela ficou na posição 52. Então, eu tenho um stop lento, né, que em algum momento, quando eu tiver uma sinalização de mercado, eu vou vender aquela posição. Ela vai sair da minha carteira. Né? É um stop lento. Tem um stop que acontece no meio da caminhada. Foi o caso de Cielo, 2 anos atrás, mais ou menos, em que eu tomei essa decisão, né? E o assinante que me seguia deve ter ficado frustrado naquele momento de ter que realizar um prejuízo.
Mas, né, depois a gente viu que ela seguiu caindo, caiu mais 50%. E o que foi esse stop? Foi ter percebido que a situação da empresa, além dos resultados, né, os indicadores que eu colocava terem piorado, o lucro líquido caiu, a questão de mercado também, né, então indicadores factuais tinham piorado. Os guidances do CEO na época também eram ruins. Na verdade, na época o que ele sinalizou foi, olha, mercado, eu não vou mais dar guidance de resultado para Cielo. Opa, pera, o que acontece, né? Aí tem algo ruim. E aí você viu um mercado extremamente competitivo em preço, que hoje inclusive melhorou um pouco, mas a situação era complexa, né? Não tinha como melhorar. Uma empresa com dois donos, né, Banco do Brasil e Bradesco, que dividiam o seu controle e que tinha naquele momento uma situação tão adversa que eu tive que acionar o stop. Então foi um stop, entre aspas, fundamentado, né? E tem também um outro stop mais curto prazo, que na verdade não é bem um stop, né? Que é quando eu tenho uma sinalização de venda, né? Então eu tenho lá os gatilhos de venda e eu combino alguns elementos, acho que em algum momento vale a gente comentar sobre isso. Aí eu posso ter um sinal de venda, né? E ele pode ser um sinal de venda com ganho, né? Eu estou agora, por exemplo, com um positivo. Positivo está com um bom ganho na carteira. Eu já poderia ter indicado aos assinantes a venda alguns dias atrás, estou até tentado a fazer isso. Porém, eu estou esperando ter uma sinalização de venda mais expressiva. É como se eu quisesse saber, a gente nunca vai acertar o topo, né, nem o fundo. Porém, como é que eu otimizo essa saída? Eu já estou ganhando 10%, será que eu poderia levar esse ganho para o assinante um pouco mais, sei lá, 12, 13%? E o inverso também é verdadeiro, né? Você pode ter uma situação, uma posição que está no prejuízo e você quer sair daquela posição, porém você espera o momento ideal, você espera o momento adequado, né? Então, para mim, né, na minha caminhada, os stops eles existem dessa maneira. Não é o stop automático do analista técnico ou do cara que trabalha pricing, ou daquele que está alavancado, né, que ele automaticamente já configura o ponto de saída. Não, as posições que eu entro, eu estou disposto a esperar, né, voltando paciência e disciplina. Né, eu tento desenvolver essa habilidade, não é fácil, né? Eu estou agora, por exemplo, com o Banco do Brasil Seguridade na carteira. Ela é boa pagadora de dividendos, né, que compensa, em parte, a perda quando a gente olha a cotação, né? Se olhar só a cotação, sem os dividendos, a primeira entrada e a mais cara que a gente fez deve ter uma perda de uns 20%. Ah, tá bom, você coloca os dividendos, essa perda se reduz. Ainda assim, né, é uma posição que você vai cultivando a sua resiliência, porque você vê fundamentos, você vê um descasamento temporal de rentabilidade, e você ainda acredita que ela pode reverter. Mas é difícil. Cada dia que passa, você olha para ela e fala, caramba, né, isso aqui eu estou perdendo tempo, eu podia estar ganhando dinheiro com outro ativo. Mas é o exercício que a gente precisa estar fazendo de paciência e disciplina. Com o cuidado de não virar teimosia, né? O teimoso está até hoje esperando aquela reversão de Cielo que pode nunca chegar. Né, no momento que eu decidi assumir que o prejuízo era suficiente. E ao olhar como uma carteira e não como ações individuais, isso ajuda. Né, ajuda a ter a navegar aí com mais tranquilidade, ou com menos estresse. Né? Então, né, para fechar nossa conversa aqui, acho que está quase esfriando o meu café, quando o tema, né, que eu puxei hoje para o nosso bate-papo, sobre aquela frase clássica, né, eu já tentei de tudo e nunca ganhei na bolsa. Talvez o problema tenha sido justamente passar a vida inteira tentando de tudo. Super saudável por um tempo você experimentar, tem que fazer mesmo, tem que ter algumas cabeçadas, tem que ter alguns erros ao longo do caminho, faz parte. Isso te ajuda a construir o seu autoconhecimento,
Às vezes você erra e a culpa não está na estratégia que você escolheu. Às vezes ela simplesmente não é adequada ao seu perfil. E bola para frente, vai ter gente que vai ganhar dinheiro com aquela estratégia, mas não vai ser o seu caminho. Então o cuidado, né, que a gente precisa ter é que esse tentar de tudo precisa ter um limite. Depois que você escolher a sua rota, a chave muda. A chave muda para você buscar desenvolver paciência e disciplina. E é uma luta diária, né? Se você investiu 3 anos experimentando, você vai investir outros 40 realmente fazendo aquilo acontecer. E também, aí fechando, né, o cuidado é nunca achar que está escrito em pedra. Por mais que você encontrou um caminho que bate com o seu perfil e que te dá resultado, lembra que você vai estar sempre evoluindo. Ajuste daqui, ajuste dali, corrige um ponto, corrige outro e vai caminhando, né? A estratégia que eu comecei lá atrás, ela tem o mesmo fundamento da que eu uso hoje, mas ela não tem os mesmos recursos, as mesmas ferramentas e nem tem o mesmo investidor por trás. Então, os princípios se mantêm, novos são incorporados, novas ferramentas são ajustadas, as antigas são melhoradas e a pecinha que controla tudo isso, que somos nós, também vai evoluindo ao longo do tempo. Bom, então é isso, pessoal. Ficamos aqui no nosso café de hoje. Daqui a pouco o mercado abre. Então, o nosso café com Money, ele termina hoje. Na quinta-feira eu volto, né? Então toda terça e quinta, 10 para as 8, é a hora que eu tenho aqui um intervalinho antes de começar o dia. E depois eu subo esse vídeo, né? essa nossa conversa, lá no meu canal no YouTube também. Então é isso. Quem quiser e ainda não se inscreveu, o Money Talk está aberto. Então você pode, no link da bio aqui no Instagram, você vai encontrar 100% online, 100% gratuito, e a primeira aula já está disponível. Passa lá. Então vamos juntos. Valeu, pessoal. Bom dia para todo mundo.